Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estou aparecendo aqui porque hoje é o nosso penúltimo programa de, do Peregrino. A semana que vem eu vou encerrar e nós vamos começar uma outra jornada. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os que estavam aqui, que estiveram aqui, que viram os vídeos. Por favor, mande esses vídeos para outras pessoas. Eu creio que o conteúdo desses vídeos aqui, eles são muito preciosos para todos nós, tá bom? Eu vou passar para outra tela, que eu quero orar pelas pessoas que precisam, e hoje nós vamos estar falando, eu já falei que é o penúltimo capítulo, né? E nós vamos avistar o lindo país. Existem algumas outras ideias na Bíblia que são muito importantes, então eu quero descrevê-las aqui para vocês, para que a gente possa orar pela vida dos nossos irmãos na jornada e você continuar firme aí nos seus caminhos. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração pela vida da Andressa, pela vida do Nilson, pela vida da dona Zilda, do Gentil, a Janete e o Jorge, também a dona Ivete e o Michel. Eu quero pedir orações também pela pequenina Helena, parente é neta da dona Leci, também as nossas famílias, e agradecer aí os irmãos, eh, a vida dos nossos irmãos que adquiriram bens, né? A Milta e o Ayrton, e o Isaías e a Adelaide também. Também orando sempre pelas nossas famílias, quero colocar aqui a Dona Maria, a mãe da Solange, o seu Deusdete também em oração, e os demais, né? Todos os demais, Gesael, a Beth, todos os nossos irmãos queridos e as famílias respectivas. Então vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta noite que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado nossa vida e obrigado porque o Senhor tem colocado irmãos para orarem por nós e intercederem por nós na nossa jornada. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos abalamos por qualquer coisa. Nós cantamos, não olhe as circunstâncias, mas nós olhamos, Senhor. Nos perdoe por isso, mas também levanta a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Eu te peço neste dia que a tua graça também esteja alicerçando a vida de tantos peregrinos que estão por este mundo. Nos lembramos do nosso país aqui, esse país transitório que estamos, ó Deus, porque nós sabemos que a nossa pátria não está aqui, está no lar celestial. E por isso nós queremos firmar os nossos passos, colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo-te perdão pelos nossos pecados e na nossa jornada, Senhor, sempre a Tua palavra seja aquele alento, aquele consolo e principalmente aquela água pura que desce dos céus para saciar nossa sede enquanto estamos aqui. Abençoa os demais irmãos, ó Deus, e esses pedidos todos colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero começar aqui, porque nós estamos agora no capítulo 34 e vai ter 35 capítulos que eu vou encerrar a semana que vem. E o livro do Peregrino, para mim, ele sempre foi, desculpem, ele sempre foi um alento na minha alma. Eu aprendi a gostar do Peregrino quando eu tinha ainda, eu era muito pequeno, meu pai gostava também desse livro, e esse livro tem sido para mim um caminhar, um, um norte, porque ele, embora ele seja uma alegoria, para quem não sabe o que é isso, a alegoria é uma ilustração que não é real, né? Ele retrata muitas coisas reais, muitas coisas que textos bíblicos não são compreendidos, mas quando nós olhamos para o Peregrino, a gente começa a compreender como é que os puritanos entendiam a palavra de Deus. Então, sem muitas explicações, talvez eu faça isso num outro falando sobre o livro inteiro. Eu quero, para você que chegou aqui, você não precisa, eu vou contar pelo menos algumas coisas aqui sobre o livro. Peregrino é a história de um homem que começou a ler a Bíblia
e ele percebeu os seus pecados. Ele começou a entender o peso da culpa do pecado. E ele ouviu um pregador, e o pregador disse: Entrai pela porta estreita, que é Cristo. E ele correu e foi, tentou chamar a sua família, mas a sua família não lhe deu ouvido. E aí ele foi e entrou pela porta e começou uma jornada com Deus. Assim é a nossa vida. O dia que o Espírito Santo abre o coração para a gente entrar pela porta estreita, a gente começa a ver horizontes novos. A gente começa a avistar coisas novas, coisas que antes eu não via. E é aquela ideia, né? Eu era cego e agora vejo. Então, o peregrino retrata bem esse aspecto. Então, ele está aqui, já atravessou tantos vales, tudo, mas agora ele está entrando e vendo o lar celestial. Ele está saindo do vale encantado e entrando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Depois das agradáveis práticas que acabo de referir, vi em meu sonho que os peregrinos tinham já passado a terra encantada e estavam à entrada do país de Beulá. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu quero ler para vocês Isaías, capítulo 62, que diz assim, ó, os versículos de número 4 em diante. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Agora eu quero ir para os versículos 12, 11 e 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Então, veja bem, o que, que ele está dizendo aqui? Que quando nós estamos indo na peregrinação, nós vamos encontrar um país no final dessa peregrinação. E o livro de Cantares, e aqui eu quero apenas fazer uma espécie de explicação, porque o livro de Cantares é um livro de amor, tá? Então é o amor de uma mulher por um homem e de um homem por uma mulher. E alguns dizem que ele era Salomão. Eu creio também. Mas o livro de Cantares, ele tem assim uma linguagem muito poética. Então eles usavam essa linguagem para Cristo e para a sua igreja. Eu quero destacar aqui os versículos 10 ao 12, que diz assim, ó: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz das pombas, das rolas, né, ouve-se em toda a terra. Então é uma ilustração aqui que eu creio que aqui é mais para homem e mulher, mas eles usavam isso para a igreja. Os puritanos faziam essa associação. Então, olha, eu vou continuar aqui lendo. Muito doce e agradável era o ar desse país que atravessavam e onde se alegraram por muito tempo. Recriavam-se em ouvir o canto das aves e as pombas e em ver as flores que juncavam os prados. Nesse país, o dia é permanente, brilhante o sol em todo o seu esplendor, pelo que está inteiramente fora dos limites do vale da sombra da morte e do domínio do gigante desespero. Nem dali se avista a menor parte do castelo da dúvida. Achavam-se os peregrinos muito próximos da cidade para onde iam, e mais de uma vez encontram habitantes delas, pois os resplandecentes seres costumavam passear por aqueles sítios que ficavam, por assim dizer, dentro dos limites do céu. Foi nesse país que se renovou o contrato entre o esposo e a esposa, e assim como eles se rejubilam mutuamente, abundância de tudo quanto tinham buscado em toda a sua peregrinação. Ouviam-se
grandes vozes que partiam da cidade exclamando: Dizei à filha de Sião: Eis aqui vem o teu Salvador, eis aqui a sua recompensa com ele. Finalmente, os habitantes do país chamaram-se Povo Santo, redimidos do Senhor. Ditosos eles, quanto mais se internavam naquele país, ou penetravam, né, seria uma palavra melhor, maior era o seu regozijo. E quanto mais se aproximavam da cidade, tanto mais perfeita e magnífica era a vista que se patenteava aos seus olhos. Era a cidade construída de pérolas e pedras preciosas, as ruas calçadas de ouro, de modo que o brilho natural e o reflexo dos raios do sol fizeram com que Cristão adoecesse de joelhos. Esperança também se sentiu atacado desta enfermidade, pelo que se detiveram um pouco para descansarem, exclamando no meio da sua ansiedade: Se encontrares o meu amado, faze-lhe saber como de amor estou enfermo. Cantares 5:8. Aqui apenas um breve comentário, tem a ver com essa ânsia de querer encontrar-se com Jesus. Eu creio que todos nós, irmãos, um dia, se nós fomos salvos pela graça de Deus e o Espírito de Deus que anseia dentro de nós ver a grande salvação que Jesus nos prometeu. Em breve, se fortaleceram e, achando-se mais dispostos a arrastar com a sua enfermidade, prosseguiram no seu caminho, aproximando-se da cidade cada vez mais. À beira da estrada havia excelentes vinhas e deliciosos jardins. Encontraram um jardineiro e perguntaram-lhe a quem pertencia as vinhas e os jardins tão formosos. Respondeu-lhes o jardineiro que eram propriedades do rei e que tinham sido plantados para o seu deleite e consolação dos peregrinos. Mandou-os entrar na vinha e ofereceu-lhes os mais primorosos cachos de uvas e mostrou-lhes os passeios em que o rei se deleitava e terminou por convidá-los a dormirem. E vi que, enquanto dormiam, falavam mais do que em toda a sua viagem. E tendo notado isso, disse-me o jardineiro: Não tens de que te admirar. É da natureza do fruto destas vinhas entrar suavemente e falar aos lábios dos que dormem. Cantares, capítulo 7, verso 9. Quando acordaram, prepararam-se para entrar na cidade. Mas como já disse, sendo esta de ouro fino, Apocalipse 21:18, era tal o reflexo do sol e tal altamente glorioso que não puderam contemplá-los com a face descoberta. E aqui eu quero apenas fazer uma reticências, porque somente Deus pode tirar este corpo mortal, o pecado que habita em nós, para nós enxergarmos realmente as coisas de Deus. Então, isso é uma obra do Espírito e nós vamos ser revestidos de glória no dia que nós chegarmos lá no céu, né? Ou aonde nós formos para nos encontrar com Deus. E vi que lhe saíram ao encontro 2 homens com vestes reluzentes como de ouro, cujos rostos eram brilhantes como a luz, e lhes perguntaram de onde vinham, onde se haviam hospedado, que dificuldades e perigos, que consolações e prazeres tinham encontrado pelo caminho. Satisfeitas estas perguntas, disseram-lhe: Só vos faltam 2 dificuldades a vencer. Entrareis em seguida na cidade. Cristão e seu companheiro, Esperança, pediram-lhes logo que os acompanhasse. Os homens responderam que aceitavam da melhor vontade, mas preveniram-nos de que teria de ser pela própria fé, e assim caminharam juntos até a entrada da porta. Chegados ali, vi que entre eles havia uma porta e um rio, mas não havia ponte alguma por onde se pudesse passar. E o rio era muito profundo. Ao ver os peregrinos, ficaram muito assustados,
Mas os homens que os acompanhavam disseram-lhes: ou haveis de atravessá-lo, ou não haveis de chegar à porta. Não há outro caminho? Perguntaram os peregrinos. Ah, responderam os homens, mas só para dois que são Enoque e Elias, aos quais foi permitido passar por cima do rio, desde a fundação do mundo, o que a mais ninguém foi permitido até agora. Começaram então os peregrinos, e especialmente cristãos, a desconsolar-se, a olhar para um outro lado, mas não podiam encontrar o caminho por onde evitassem o rio. Perguntaram aos dois companheiros se a água era igualmente profunda em todo o rio. Responderam-lhes que não, mas que isso lhes devia ser indiferente, porque o encontrarem na mais ou menos profunda dependia da fé que tivessem no rei do país. E aqui, meus irmãos, apenas um comentário antes de continuar, que eu creio que muitos dos nossos pais no passado, e alguns hinos dizem, nós temos que atravessar o rio para chegar na Nova Jerusalém. Foi assim o povo de Israel, ele teve que passar pelo Mar Vermelho, ele teve que, pela fé, cruzar o Rio Jordão. E existem muitos hinos que dizem isso, né? Que ao passar, ao ver o lindo país, nós temos ainda que passar por um rio caudaloso. É essa a ideia aqui. E eu creio que isso tem a ver com a morte. Eu creio que o autor do livro, John Bunyan, ele estava pensando quantos cristãos que tiveram medo de passar pela morte. A morte, às vezes, com dor, a morte, às vezes, de súbito. E quantos dos nossos irmãos já se foram e passaram por esse momento, por esse rio caudaloso. Nós devemos de ter coragem de enfrentar e fé suficiente para continuar. Então, vou continuar aqui. Decidiram-se, pois, a entrar na água, mas apenas o fizeram, começou o cristão a submergir-se e a bradar a esperança. Afundo-me nestas águas, passam sobre mim todas as ondas. Respondeu-lhe Esperança: tem coragem, irmão, eu alcancei o fundo e acho-o seguro. Ah, meu amigo, exclamou o cristão, rodearam-me as dores da morte, e não verei a terra que mana leite e mel. Nisto caiu sobre o cristão grande horror e obscuridade, de modo que nada podia ver. Perdeu parte dos sentidos, de modo que não podia recordar-se, nem falar com acerto de nenhum dos doces refrigérios que tinham encontrado no caminho. Todas as palavras que pronunciava davam a entender que tinha horror e se aterrorizava de morrer naquele rio e de não chegar a entrar pela porta da cidade. Esse é um problema, irmãos, aqui outro comentário que nós precisamos nos lembrar. Quando você estiver em aflição, em dúvidas, em assim atolado, você deve se lembrar das promessas de Deus. Isso revigora a nossa força e a gente continua firme no caminho. O que cristão estava fazendo é o seguinte: ele estava olhando mais para as circunstâncias do que para o lar celestial que ele estava avançando. Então, o Esperança começa a dizer: coragem, cristão, vamos. E aí os circunstantes também observavam que ele tinha dolorosos pensamentos do pecado que cometera, tanto antes como depois de se fazer peregrino. Igualmente se notou que o afligiam aparições, fantasmas e espíritos maus, e que se desprendia das palavras que soltava. Muito grande era o trabalho de Esperança para conservar fora da água a cabeça do seu irmão. Algumas vezes submergia-se inteiramente, o que o deixava quase meio morto. Tratava-se de o consolar, falando-lhe da porta e dos que ali estavam esperando, mas Cristão respondia: é a ti que esperam, sempre foste esperança desde que te conheço. Ah, por certo, que se fosse aceito por ele, levantar-se-ia para me ajudar, mas por muitos pecados trouxe-me ao laço e abandonou-me nele. Nunca respondeu Esperança. Esquecesse sem dúvida o texto em que se diz dos maus:
não atentem à sua morte, e não há firmeza na sua ferida. Não participam dos trabalhos dos homens, nem com os homens serão flagelados. É uma citação do Salmo 73, que quando o salmista começou a olhar os ímpios, ele começou a dizer: parece que os ímpios não têm problemas como nós que somos de Deus, né? E é isso que ele está citando. Então, ele está falando isso dos maus. E estas aflições e trabalhos, porque estás passando neste rio, não são sinal, disse Esperança, de que Deus te haja abandonado, e apenas servem para te experimentar e para ver se te lembras do que tens recebido da sua bondade e se vives dele nas tuas aflições. Estas palavras fizeram com que Cristão ficasse muito pensativo, pelo que Esperança acrescentou: confia, irmão, Jesus Cristo te cura. Ao ouvir isto, Cristão exclamou em alta voz: sim, eu o vejo e ouço o que me diz. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo, e os rios não te submergirão. Isaías 43, 2. Assim iam se animando mutuamente, e o inimigo nada pôde contra eles, de modo que os deixou como se estivessem acorrentados, até passarem o rio. A profundidade das águas ia decrescendo, e em breve encontraram terreno em que puderam firmar os pés. Que grande consolação experimentaram quando viram outra vez na margem oposta os dois seres resplandecentes, que saudando-os lhes dizia: somos espíritos administradores enviados para serviço em favor dos que hão de ser herdeiros da salvação. E cada vez se aproximavam mais da porta. Deve-se notar que a cidade está edificada sobre uma grande montanha. Mas os peregrinos subiam-na com facilidade, porque iam pelo braço dos resplandecentes. Além do que tinham deixado atrás de si no rio, os seus vestidos dos mortais. Quer dizer, eles iam deixando esse corpo para trás e iam sendo revestidos de um corpo novo. Subiam, pois, com a maior agilidade, apesar de estarem mais altos do que as nuvens. Os fundamentos sobre que se assenta a cidade, com que prazer eles transpuseram as diversas regiões da atmosfera, falando entre si docemente e cheios de consolação por terem atravessado o rio a salvo e por terem o seu serviço tão gloriosos companheiros. Quão agradáveis lhes eram a conversação que tinham com os resplandecentes. Ali, diziam eles, há uma glória e uma formosura inefáveis. Ali está o Monte Sião e a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos e os espíritos dos justos já perfeitos. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 24. Eu creio que esse texto vale a pena a gente ler. Mas tendes chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Já estáis perto do paraíso de Deus, onde vereis a árvore da vida e comereis do fruto imarcessível. Recebereis quando entrardes vestidos brancos, e o vosso trato e conversação com o Rei durará pelos séculos dos séculos, pelos dias de toda a eternidade. Apocalipse capítulo 2, verso de número 7. Vou ler aqui para vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4. Opa, deixa eu ler. Ao vencedor dar-lhes-ei
que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E ainda Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não tornareis a ver ali o que veis, e sentireis na região inferior da terra, isto é, dor, enfermidade, aflição e morte, porque tudo isso é já passado. Isaías 65, 16 e 17. Vão e ajuntem-se com Abraão, com Isaque e com Jacó, e com os profetas a quem Deus livrou do mal o futuro. Ora, descansem em seus leitos, por haverem andado em justiça. Vão e consolem-se por todos os vossos trabalhos, e gozo por toda a vossa tristeza. Recolhereis o que semeastes, isto é, o fruto de todas as orações e das lágrimas e sofrimentos que pelo rei passastes no caminho da vossa peregrinação. Gálatas 6, 7 e 8. Cingireis coroas de ouro e gozareis a perpétua vista, a presença do Santo, porque ali o vereis como ele é. E agora nós vamos para as instruções finais, que vai ficar para o próximo capítulo 35. Muito obrigado por você estar aqui. Eu espero que Deus possa estar consolando a sua vida. Eu só vou mudar o quadro aqui para eu terminar o nosso estudo. Eu te agradeço por você estar aqui. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida e dando a você todas as certezas que nós estamos falando aqui. Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo, pela bênção de poder ouvir as tuas palavras, de enxergar, Senhor, o lar celestial. Senhor, brilha sobre nós a luz do teu rosto, que nós possamos olhar mais para Jesus do que para todas as outras coisas deste mundo. Nos perdoe quando fazemos assim. Abençoa os nossos irmãos e todos os que estão aqui conosco nesta live. Obrigado por esse momento. Guarda-nos na nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Deus os abençoe, graça e paz. Fiquem com Deus e que a graça de Jesus possa estar sobre todos vocês. Amém.